Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 15 de julho, nós temos então nosso terceiro dia com este texto da Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Hoje vamos concluir então a nossa reflexão sobre esse texto que, como já foi dito, pode, se mal lido, trazer de fato complicações. Os extremismos atrapalham muito a nossa vida, então é preciso compreender. Hoje nós vamos ver algumas indicações importantes para lermos Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, seguindo os passos de Jesus Cristo, coloco-me a ouvir as palavras de Paulo apóstolo aos Romanos. Compreendo que o Evangelho é vossa força a nos salvar, a libertar-nos de nossos pecados. Desejo ardentemente fazer-me discípulo de seu Filho Jesus, anunciando o Evangelho e buscando construir um mundo novo de justiça e de paz. Que vós, Deus da consolação, nos conceda o amor e a misericórdia para termos os mesmos sentimentos de Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Quando Paulo escreveu aos Romanos, o imperador era Nero, e por todo o império pipocavam revoltas e insurreições contra o imperialismo que se impunha pela força das armas das legiões romanas espalhadas por todos os territórios dominados. Para cada povo dominado, os romanos impunham as leis da guerra, arcar com todas as despesas do conflito. E uma vez vencido, submeter-se à lei da vitória, entregar todo o território, o solo, o seu subsolo, ao vencedor. Foi assim que o Império Romano se tornou um grande latifúndio estatal, reduzindo 2/3 da população à escravidão. Na Palestina, desde os tempos de Jesus, havia constantes tentativas de insurreição por parte de vários grupos revoltosos, por exemplo, os zelotas, sicários, vários
grupos de bandidos e etc. E esses movimentos revolucionários contagiaram quase todo o império, inclusive os judeus que viviam fora da Palestina. Alguns anos antes de Paulo escrever aos Romanos, os judeus de Alexandria opuseram forte resistência às leis do Império Romano e recusaram-se a obedecê-las. Em consequência disso, suas sinagogas foram depredadas e seus bens confiscados. Os judeus foram privados de seus direitos de cidadão e viram-se obrigados a viver segregados, perseguidos e até mortos. Diante dessas insurreições, no ano 49, o imperador Cláudio expulsou de Roma todos os judeus, entre os quais Áquila e Prisca, como tentativa de manter a paz e segurança, isto é, a ordem social. Quando foi escrita a carta aos Romanos, esse decreto já caducara. Por isso, Prisca e Áquila se encontram novamente em Roma. O carro-chefe que motivava a revolta dos dominados era a questão das taxas e dos tributos, cada vez mais pesados e sugadores da vida do povo. É fácil entender porque alguns anos mais tarde os cristãos de Roma foram perseguidos e muitos deles foram mortos. Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7, é um texto político. Basta ler atentamente o texto para descobrirmos sua linguagem política. Fala-se logo de autoridades constituídas, às quais é preciso submeter-se. Sinônimo de autoridades constituídas são o que governam. Opor-se à autoridade é desordem civil, que acarreta condenação. Fala-se de ter medo e de elogio. O elogio corresponde às cartas de louvor que o Senado romano enviava às cidades que se mantinham fiéis à ideologia do império e, sobretudo, arrecadavam em dia os impostos. O texto menciona também a espada, símbolo do poder político que pune os revoltosos. Recorda o imposto direto e as taxas, formas de sustentação do imperialismo. Vamos ouvir novamente esse texto para que possamos buscar compreender a fundo o que ele diz para nós. Submetam-se todos às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram instituídas por Deus. Quem se opõe à autoridade se opõe à ordem estabelecida por Deus. Aqueles que se opõem atraem sobre si a condenação. Na verdade, os que governam não devem ser temidos quando se faz o bem, mas quando se faz o mal. Se você não quer ter medo da autoridade, faça o bem, e ela o elogiará. A autoridade
é um instrumento de Deus para o bem de você. Mas, se você pratica o mal, tema, pois não é à toa que a autoridade usa a espada. Quando castiga, ela está a serviço de Deus, para manifestar a ira dele contra o malfeitor. Por isso, é preciso submeter-se, não só por medo do castigo, mas também por dever de consciência. É também por isso que vocês pagam impostos, pois os que têm esse encargo são funcionários de Deus. Deem a cada um o que lhe é devido, o imposto e a taxa. A quem vocês devem imposto e taxa. O temor, a quem vocês devem temor. A honra, a quem vocês devem honra. Não se pode ler este texto como um texto que legitima o arbítrio autoritário dos que têm poder. É melhor entendê-lo como uma reflexão sobre o fundamento, a função e os limites da autoridade. Destacamos, portanto, algumas pistas para ler politicamente este texto. Primeiro, Paulo está a par de toda a ebulição social presente no Império Romano. Parece que sua preocupação na carta seja de evitar o mal maior, o que aconteceu na perseguição de Nero no ano 64. Por isso age com prudência. Ele não aconselha os cristãos à retaliação, ciente que pode acarretar duras consequências para o povo. Em outras palavras, ele sente que é iminente um confronto e quer evitá-lo. Segundo, o texto que nós acabamos de ouvir não pode ser lido como um elogio da autoridade ou como uma legitimação do poder absolutista. Pelo contrário, o que aí encontramos é um princípio sobre a função da autoridade à luz de toda a reflexão do Antigo Testamento. O poder pertence a Deus, e ele o delega para que as pessoas o usem em vista da justiça. Terceiro, não se pode dissociar esse texto do contexto mais amplo da Carta aos Romanos, na qual se afirma que o Império Romano, mediante a injustiça, sufoca a verdade. Isso nós vimos no capítulo 1, no versículo 18. E sobre isso pesa a ira de Deus. Em vez de sugerir que se faça justiça com as próprias mãos, Paulo aconselha deixar a ira de Deus agir, pois é Deus quem vai retribuir. Quarto, em vez de ler esse texto passivamente, ter presente o que Paulo disse antes, lá no capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Quinto, ter presente que não havia para o povo daquele tempo uma alternativa quanto ao sistema de governo. A consciência de que o povo é responsável pelos destinos de uma nação não faz parte dos regimes totalitários nem dos imperialismos. Em outras palavras, cidadania e democracia não constam nas previsões dos impérios. Para o imperialismo, um manda e todos acatam suas ordens. Para nós hoje, o acesso ao poder se dá mediante o voto, que é a delegação que o cidadão entrega ao candidato para que exerça o poder em vista do bem do povo. Paulo não tinha essa possibilidade. Nós a temos. Paulo mostra neste texto, em sexto lugar, o ideal da autoridade, ser diácono de Deus para o bem do povo. E mostra também o que é cidadania, fazer o bem, não o mal, ou seja, empenhar-se positivamente na construção de uma sociedade justa. Sétimo, Paulo não discute a questão dos impostos e das taxas, simplesmente manda pagar para evitar um mal maior. Isso vale para um contexto de imperialismo. Numa sociedade democrática, o cidadão que paga imposto tem o direito de saber o que é feito com o imposto e como isso redunda em benefício do povo. Oitavo,
Paulo manda dar a cada um o que é devido. Em outras palavras, mostra o que significa ser cidadão. O imposto e a taxa a quem vocês devem imposto e taxa. O temor a quem vocês devem temor. A honra a quem vocês devem honra. Para Paulo, todos devem a todos o amor mútuo. E esse é o princípio fundamental das relações entre as pessoas no convívio social. Mas há um detalhe importante. Nos escritos de Paulo, com exceção da primeira carta a Timóteo, a honra é sempre atribuída a pessoas e pode ser traduzida como respeito, estima, consideração. Mas o temor é algo que se atribui exclusivamente a Deus e a Jesus. De modo que podemos concluir, para Paulo, deve-se respeito às autoridades, mas é somente a Deus que devemos temer. E esse é um princípio que vale para nós, para o cidadão comum, mas também para as autoridades. Portanto, no versículo 7, temos uma sutil advertência. Mesmo em meio à opressão e exploração ferozes do imperialismo romano, é possível resistir dentro dos limites do espaço e do tempo. Não dobrar-se diante do opressor, pois somente a Deus é que se deve temer. Para usar as mesmas palavras do capítulo 12, versículo 2, não se amoldar às estruturas deste mundo. Nono, Paulo não fala, nesta passagem que ouvimos hoje, de obediência, e sim de submissão. Para nós, a submissão parece ser mais forte que a obediência. Para Paulo é o contrário. A obediência é mais forte que a submissão. De fato, em Romanos, capítulo 6, no versículo 15 e 17, fala de obediência a Cristo. E no texto que estamos aprofundando, fala de submissão às autoridades constituídas. Analisando as duas palavras gregas, tem-se a impressão de que a obediência a Cristo é mais forte do que a submissão às autoridades constituídas. Além disso, a submissão às autoridades constituídas se dá por dever de consciência. É mais uma comprovação de que há uma obediência maior que deve ser acolhida, mesmo em meio à situação de silêncio imposta pelo império. A expressão por motivo de consciência se encontra também na primeira carta aos Coríntios, quando Paulo enfrenta o tema das carnes sacrificadas aos ídolos. Para ele, quem evita comer carnes sacrificadas aos ídolos, a fim de não escandalizar o irmão fraco, fazendo-o perder a fé, nem por isso deixa de ser livre. Sua liberdade não é diminuída se essa pessoa se abstém de algo. Isso demonstra que, para Paulo, liberdade é também uma disposição interior. Por isso, podemos afirmar que em seus escritos a obediência é mais forte do que a submissão, por dever de consciência. E os cristãos devem obediência somente a Cristo. Então, que nós possamos tirar algumas conclusões deste texto, para assim finalizar nossa reflexão acerca desse capítulo 13, versículos de 1 a 7. É impossível querer que Paulo, dentro dos limites do tempo e do espaço em que se encontrava, tivesse uma postura semelhante à de um militante político de hoje. A distância que nos separa dele é muito grande. Sendo assim, ficam de pé algumas questões. Paulo teve coragem de tocar um tema espinhoso e polêmico, avançando um pouco e deixando a reflexão aberta para outras contribuições posteriores. Paulo não leva em conta, como fazem os estudos bíblicos atuais, outros modos de ver a autoridade política. E, por fim, permanece de pé o princípio fundamental do Antigo Testamento referente ao poder. O poder pertence a Deus, mas ele não o exerce, prefere delegá-lo. Porém, a quem Deus o delega? Paulo achava que era as autoridades constituídas, mas devemos perguntar: instituídas por quem? Aí entra o conceito de democracia. Deus delega seu poder ao povo, que no arranjo social atual escolhe mediante o voto os seus representantes. Estes devem ser servidores do povo em suas necessidades fundamentais.
Bom dia, Frei Gilberto, bom dia, Eliane, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente nesta manhã, no campo e na cidade, paz e bem. Nesta manhã de hoje, Frei Gilberto, essa narrativa é para a gente colocar os pés no chão, olhar para a nossa realidade na atual conjuntura deste momento e posicionar a favor do Evangelho. Posicionar a favor do Evangelho é posicionar a favor da vida, da justiça, da ética. Nós sabemos que quando se trata desse tema das eleições, praticamente dita agora nesse momento, porque a política é a nossa vida cotidiana. Mas esse tempo é o tempo das eleições, é tempo das escolhas. E aí o que a gente orienta? O que a CNBB vem discutindo com a gente ao longo dessa trajetória? Que a gente conheça as histórias dos candidatos, quais são o seu compromisso com a vida, né? Porque tem coisa que não está em jogo. Uma delas é o respeito à vida, à justiça, ao povo, ao seu território. Então nós peçamos a Deus que nos ilumine, nos dá força para que a gente posicione sempre a favor da vida e não a favor dos projetos de morte. O tempo é pesado, eu sei, a fome de pão e de paz. Não é este o país que eu sonhei, tá demais. Já chega de medo e mentiras, violência e roubo à nação. O sim é só para a verdade, o resto é não. Eu vou por aí com meu canto, abrindo estrada, quebrando encantos, rompendo as barreiras do coração, rasgando mentiras e ilusão. Meu canto é arma, eu sei, e há tempo estou na luta. Meu canto é arma, eu sei, e há tempo estou na luta. Quem disse que a dor é eterna, que o cego não pode enxergar, que a sorte é quem nos governa? Vejam lá, os raios do sol batem forte, a gente já sabe, já vê. A força do amor vence a morte, faz viver. Eu vou por aí com meu canto, abrindo estrada, quebrando encantos, rompendo as barreiras do coração, rasgando mentiras e ilusão. Meu canto é arma, eu sei, e há tempo estou na luta. Meu canto é arma, eu sei, e há tempo estou na luta. Assim terminamos essa nossa reflexão e esses 3 dias junto a esse texto do início do capítulo 13. Que o Senhor nos inspire a cada vez mais reconhecermos a ação de Deus na história, a ação de Deus em nossa vida, nos convocando a construirmos o seu reino de amor e de paz. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.